Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui um poeta que foi muito influenciado por esse programa da Perestroika, tá? É um bom poeta, ele também não escreveu só sob essa influência, mas recebeu influência, infelizmente, daqui, poeta aqui da nossa terra. Que país é este? Uma coisa é um país, outra um ajuntamento. Uma coisa é um país, outra um regimento. Uma coisa é um país, outra o confinamento. Uma coisa é um país, outra um fingimento. Uma coisa é um país, outra um monumento. Uma coisa é um país, outra o aviltamento. Bom, então nós vemos aqui o que? É a confusão entre nação, país e pátria, né? Nação é uma origem comum entre povos, etnias que formam, né, uma comunidade linguística, étnica, miscigenada, uma vivência histórica comum, né? Pátria já é o destino dessa nação, né? O que se planeja para o futuro dessa nação, né? E país é o nome que se dá à pátria estrangeira. Então nós estamos vendo aqui o poeta, ao falar da sua pátria, ele trata ela como um país, tá? Isso é uma característica do pensamento marx-engelsiano e leninista, né? Fazer essa confusão entre nação, pátria e país, tá? Continuemos aqui. Vivi 64, participei dos movimentos da UNE, fundei o Centro Popular de Cultura em Belo Horizonte, vivi os dramas de 68 e nos tempos áureos da ditadura eu estava aqui no Brasil nos anos 70 enfrentando a realidade como era possível. Bom, então ele fala que os dramas de 68 tem o AI-5, né? E tem também o Maio de 68, o Maio francês, né? Que é a Revolução Cultural, né, do Ocidente, né? Que é inspirada na Revolução Cultural Chinesa de 57 a 66. Então aqui no Ocidente ela só vai ser realizada em 68, tá? E o AI-5 nós já discutimos isso também no caderno de pesquisa e conscientização. Liberais conservadores cristãos, muitos deles foram contra, né, o AI-5, inclusive o Pedro Aleixo, né? E alguns marxistas, como o Delfim Neto, foram a favor, né? Porque o AI-5 era necessário também para a esquerda radical para elas justificar o planejamento da luta armada, né? Inclusive José Disseu escreve na sua biografia, na sua autobiografia, que o argumento que eles usaram para pegar nas armas foi o preâmbulo, o artigo 1º, não sei, creio que é o preâmbulo mesmo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, da ONU, que é praticamente um documento internacional americano-soviético, né, acertado entre as duas potências, né? E na declaração, no preâmbulo, diz que era necessário assegurar os direitos humanos, né, em um sistema global da ONU, para que os povos não precisassem se apossarem das armas, né, para fazer revolução. Então, quer dizer, o AI-5 pode ter sido provocado, né, por dentro do Estado brasileiro, que estava cheio de marxistas, como o Delfim Neto,
O próprio AI-5 pode ter sido provocado pelos próprios marxistas para justificar a tomada pelas armas, né? Então, 68 tem a Revolução Cultural do Ocidente, imitando a Revolução Cultural Chinesa, de Mao Tse-tung, e tem esse AI-5. É isso que ele está falando aqui. E esse poema começou a ser gestado nos anos 60 e 70. Anos 60, aqui, anos 60 e 70, hein? Lembra lá, a perestroika começa em 62, na União Soviética, com aqueles escritores lá do Sindicato dos Escritores Socialistas da Rússia e depois da Confederação dos Escritores da União Soviética, né? Mais ou menos isso, vamos lá. Publicado em 1980. Vai publicar em 1980. Quando ainda era proibido. Era o governo Figueiredo. Foi publicado uma página inteira no Jornal do Brasil e criou uma situação estranha, tanto para os militares, para o público e até para os guerrilheiros. Há 500 anos caçamos índios e operários. Há 500 anos queimamos árvores e hereges. A perestroikaria. Há 500 anos estupramos. Estupro, essa questão dessa revisionismo histórico, né? De dizer que os bandeirantes fizeram, enfim, houve conflitos, mas sempre colocando o colonizador, né? A cultura ibérica como uma cultura que não civiliza, como uma cultura que massacrou, né? Índios, a escravidão, essas questões, tudo são exageros, né? São hipérboles do passado, né? Nós sabemos que quando nós vamos estudar os historiadores mais sérios, não é bem isso que aconteceu. Livros e mulheres. Há 500 anos sugamos negras e aluguéis. Há 500 anos dizemos que o futuro a Deus pertence, que Deus nasceu na Bahia, que São Jorge é que é guerreiro, que do amanhã ninguém sabe, que conosco ninguém pode, que quem não pode, sacode. Há 500 anos somos pretos de alma branca, não somos nada violentos, quem espera sempre alcança e quem não chora não mama. A questão aí do jeitinho brasileiro, corrupção, a questão da cordialidade, né? Não sei se um historiador, não sei se é o Aurélio Buarque de Holanda, me esqueci o nome de um historiador muito famoso que questiona a questão do brasileiro ser cordial, né? E cordial no sentido, pode ter uma ambiguidade nisso, né? Quer dizer, mais da emoção, mais do coração do que do cérebro, da razão, e muitos confundem com ser cortês, ser hospitaleiro. Bom, aqui em Minas os brasileiros são hospitaleiros e são mansos, né? E são cordiais, nós somos cordiais também. Bom, mas aí ele faz essa crítica à cordialidade nacional. Quem tem padrinho vivo não morre nunca pagão. Há 500 anos propalamos: este é o país do futuro, antes tarde do que nunca. Stefan Zweig, né? País do futuro, isso não é nós. Quem diz que o Brasil seria o país do futuro é muito mais o estrangeiro do que nós. Mais vale quem Deus ajuda e a Europa ainda se curva. Aí, ainda se curva a Europa, o anti-europeísmo aí, Isso aí é marx-engelsismo reestruturado, é perestroika pura. É, na verdade, uma crítica à nossa sabedoria popular, repetida há 500 anos, e uma crítica a esses slogans que têm que ser refeitos para que o país avance. Agora, aí, tem que ser refeitos, é uma crítica à sabedoria popular. Isso não é sabedoria popular, essas críticas que ele faz é uma crítica de visão deles próprios, dos próprios esquerdistas, tá? É uma crítica digamos, ao jornalismo socialista, né? Porque se pegarmos a intelectualidade brasileira
dos anos 50, 60, 70, 80, a intelectualidade liberal e conservadora não tem nenhuma desses defeitos que ele critica, né? Ele está criticando a própria imprensa socialista da época que ele viveu, tá? Essa questão de o Brasil é um país do futuro, que nós somos cordiais, que é Deus que Pai. Isso é tudo as mesmas críticas que está na música popular, Chico Buarque, enfim. Ele não tá, isso não é a sabedoria popular, pelo menos aqui em Minas, né? Ele é de Minas, eu posso falar, né? Ele trabalhou com o Centro Popular de Cultura em Belo Horizonte. Aqui não existe essa sabedoria popular, tá? E não existe esse tipo, esses pensamentos, essas frases, essas máximas, né? Esses ditadozinhos aí. Aqui em Minas isso nunca foi usual, nunca foi usual, nem nos meios intelectuais, liberais conservadores, e nem entre o povo, né? 1980. Que ele está falando isso aqui é basicamente o que ele está falando. Ele está criticando a intelectualidade paulistana e carioca do que a intelectualidade liberal conservadora ou digamos, majoritária da época, né? Então ele está fazendo uma crítica aos seus próprios pares aqui, como ele sempre fez também, muito bem, fez uma crítica muito boa. Eu gosto do Afonso em algumas partes. Ele faz uma crítica muito boa à questão do Deleuze, Derrida, o Freud, do marxismo, já nos anos 80, lá em 84. Isso está no nosso caderno livro. Vamos lá. Temos aí 30 e tantos anos, né? Porque essa pergunta não surgiu de uma frase do Francelino Pereira, que era senador na ocasião. Bom, aqui ele já falou que era. Ele já deu entrevista dizendo que inspirou foi a frase do Francelino Pereira, tá? Que é escritor também, mais de centro-direita, mais liberal. Agora ele já está dizendo aqui, ó, isso aqui é uma entrevista mais próxima aí do falecimento dele, mais recente. Ele já está dizendo que não. E aí ele começa, agora ele vai dizer uma coisa aqui que não é verdade, tá? Na história da literatura. Que ele diz que essa pergunta é antiga e os outros intelectuais e literatos do passado faziam essa pergunta. Não fazia. Vamos lá. Essa pergunta está em Machado de Assis? Não está. Não está. Estava em José de Alencar? Não está em José de Alencar. A questão nacional da formação do povo e o pensamento patriótico com Olavo Bilac, que é contemporâneo de Machado de Assis, tá? Então essa questão de perguntar país, isso aí, você vê que em Olavo Bilac está sempre pátria. A questão é patriótica. Não é questão de país. País é o nome que se dá à pátria estrangeira, na nossa língua e na nossa concepção de objetivos nacionais permanentes. Nós que somos liberais conservadores, né? Nós respeitamos a pátria estrangeira, né? E a pátria estrangeira tem de nos respeitar, né? Que país é esse? Essa pergunta nunca foi feita por Machado de Assis, nem José de Alencar, muito menos pelo mestre Alencar. Não foi feita por Olavo Bilac, tá? Não foi feita por os outros grandes poetas conservadores e liberais, né? Como Raul de Leone, Olegário Mariano, me fugiu aqui um outro importante que foi diplomata. Bom, depois eu penso. Então isso aqui não é verdade, tá? Eu costumo dizer que Cabral, quando se aproximou da costa do Brasil, deve ter feito essa pergunta: que país é este? É uma hipótese, ele levanta uma hipótese. Pergunta que é deve ter feito Cabral. Internacional, aí, ó, é multinacional, multinacional, ó. E nós estamos há 500 anos tentando responder. E cada geração, isso é importante, responde à sua maneira. Nós temos que pensar sobre isso. Uma maneira de responder foram as diretas.
Outra maneira, o que está acontecendo agora nas ruas. Uma nova geração que quer alguma coisa que ainda não sabe exatamente o que é. Isso é Mas 2013. estão querendo um progresso, uma modificação. Jornada de 2013, que queria A aprofundamento do minha socialismo. intenção básica era extravasar a minha angústia, a minha ansiedade pessoal. E quando o choro pessoal se transforma em coro, é que alguma coisa está acontecendo, né? Quando eu percebi que eu não estava falando sozinho e que havia uma voz plural, aí o texto começou a ganhar sentido. Tanto é que ele foi editado primeiro na Suécia, entre os exilados brasileiros que lá estavam, e não no Brasil. Foi o Fernando Gabeira que editou na Suécia e publicou lá primeiro. Então, esse é um poema estratégico, tá? Para a política cultural da época. Tá bom? E tanto que depois virou canção com Renato Russo, né? Virou peça teatral, virou performance, né? Virou filme, me parece, série. Esse que país é este, tá? E até hoje as pessoas repetem isso. Muitos liberais atuais, conservadores atuais começam a perguntar que país é isso, ora. Né? Você tem que perguntar que pátria é a nossa, né? Para onde estamos indo, né? Nós já temos uma pergunta em termos de nação, né? Nós temos consciência da nossa formação nacional. Agora nós precisamos saber o que seremos como pátria, tá bom? Vamos lá. Que aqui era proibido. Então, essa transformação do pessoal em social, que eu acho que faz de um texto, converte um texto em coisa literária, né? Em coisa intemporal. E, evidentemente, existe aí uma coisa geracional. Eu sou um homem que viveu em décadas determinadas, passou por experiências determinadas, e isso está registrado nesse livro. Mas o que importa na poesia enquanto crônica, e crônica aí no sentido de registro do tempo, né? Poema crônica. É que ela, registrando o tempo, ela tenta registrar uma espécie de essência desse tempo. Coisa, aliás, que já havia sido falado por Aristóteles, quando ele dizia que a poesia era mais verdadeira do que a história, ou seja, ela essencializava isso é bom, coisas, isso é bom, interessante. de tal maneira que os historiadores, quando vão escrever, sempre colocam uma epígrafe de um verso. Isso é bom, Aristóteles disse, a poesia é mais verdadeira que o próprio relato do historiador. O poeta, ele capta a psicologia do tempo, da época e do povo. Isso é interessante. Alguns podem discordar, mas isso é uma questão muito boa de se pensar. Um poema, porque precisam da essência poética para captar um certo momento. Aí, ó. Talvez eu tenha levado mais de 10 anos fazendo esse poema. Essa pergunta, que país é este? E o primeiro verso do poema, para falar a verdade, nasceu de uma conversa que eu tive em 1965, quando um brasileiro foi à Universidade de Los Angeles, na Califórnia, onde eu dava aula. De repente ele estava tão encantado com as coisas que ele via. Ele estava dando aula lá em Los Angeles, 65. O Brasil, naquele tempo, era puro século XVIII. E lá a Califórnia já vivia o século XXI. De repente ele me disse, eu vou mandar meu filho estudar aqui para ele ver a diferença entre um país e um ajuntamento. Essa coisa ficou na minha cabeça, né? Que acabou resultando no primeiro verso. Uma coisa é um país, outra um ajuntamento, né? Quer dizer, o grande segredo dos países que se tornaram países é transformar essa coisa informe, essa anomia, numa coisa mais organizada, né? Seguinte detalhe, essa coisa vai se transformando no tempo e no espaço. Nosso país não é o mesmo do Machado de Assis. É totalmente diferente. Não é o mesmo do tempo do Tomé de Souza. Não é o nosso país, é a nossa pátria. País é o nome que se dá à pátria estrangeira. Então, quer dizer, está falando como se ele estivesse fora do país. E está falando como um perestroico, que enxerga às vezes a sua pátria como algo estrangeiro, né? Não no sentido teológico de São Vito, né? de Vitor Hugo, mas no sentido terrestre. Você não pode enxergar a sua pátria como país. Você não pode usar esse termo. Essa é a minha colocação, esse é o meu posicionamento. Esse país que está nascendo agora não é o mesmo das diretas. Aí, ó. Então, país que está nascendo agora, que coisa é essa, gente? Então quer dizer que você tinha um país em 85, em 80, em 85, agora em 2013 você vai ter um outro país, 2016, 2018 você vai ter vários países. Isso não existe. Isso é um erro de linguagem e de raciocínio muito sério, que nós precisamos corrigir. Dar sinais dessa transformação e conduzindo o país nessa direção que o país quer. Em 2010,
Essa entrevista é de 2013, uma hein? homenagem em Brasília, numa Bienal de Poesia, que era celebrando os 50 anos da criação de Brasília. Então eu propus ao auditório um exercício, ao invés de pensar esses 50 anos vividos, de 1960 até 2010, pensar 2010 mais 50, como é que seria o Brasil em 2060. Olha o exercício que eles fazem. De duas maneiras. Exercício que eles fazem. O que era a poesia que se fazia naquele tempo, a vanguarda, a participação social, etc. E como é que seria essa coisa daí a 50 anos? Olha o cálculo aí, ó. Olha como é que eles fazem, ó, daqui a 50 anos, ó, que eu sempre falo, ó, que é os planos quinquenais multiplicados por 10, ó. Eles sempre estão criando eventos, reflexões sobre essa questão de olhar para frente, calcular daqui 5, depois 10, 15, 20, 25, 50 anos. Ó. É longíssimo. Isso não vai acontecer nunca. Acontece no dia seguinte. Tá? Há 50 anos atrás, para mim, foi ontem. Foi ontem, 50 anos atrás foi ontem. A gente pode cantar um bolero, né? Assim se passaram 50 anos. Então, que Brasil teremos em 2060, em 2070? Boa pergunta, que eu não poderei responder. Eu penso o seguinte: o modernismo brasileiro... O modernismo, o que ele vai falar? 1922, não é isso? Eu fui chamado para fazer uma conferência quando o modernismo brasileiro comemorou 50 anos. Isso foi ontem, 50 anos, 72. Acontece que nós estamos em 2013 e daqui a quantos anos? 9 anos? Teremos centenário. O centenário do modernismo. Eu espero estar vivo até lá. E teve o centenário agora, em 2022. 50 anos atrás foi ontem. 100 anos atrás foi ontem. Drummond, que já tem 110 anos aí, passava aqui nessas ruas perto de mim, conversava comigo. Fernando Sabino, daqui a pouco vai fazer 100 anos. Rubem Braga, olha a casa do Rubem Braga ali. Você filma depois na casa do Rubem Braga. Está comemorando 100 anos, eu conversava com ele. Então 100 anos não é nada. Aquilo ali, ó, é a cobertura do Rubem Braga. Está 100 metros, sei lá, 200 metros da minha casa. Era a fazenda do Rubem, o sítio, tinha ali tudo. Legumes, árvores frutíferas. Tem até umas tartarugas até hoje lá, que o filho dele, Roberto, que é o marido do Carmo, que é a nora, cuida. Agora, entre a cobertura do Rubem e nós que estamos aqui, está aquela coisa ali no meio, ó, chamada Complexo Rubem Braga. Aquele rapaz de Cachoeira e Itapemirim jamais poderia imaginar que essa coisa incrível, que é o metrô, estaria aqui sendo construído ao lado da casa deles, de 10 andares, um elevador, se contato com uma outra torre que tem em cima. Então é isso, pessoal. Reflexão aí sobre a influência. Os tempos mudam suas vontades e a poesia permanece para sempre. Poesia e perestroika.